Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Victor Zanolato, roteirista de quadrinhos e arte educador, e esse aqui é o Educa HQ. Então, galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as possibilidades do estudo de artes dentro da criação das histórias em quadrinhos. Ou seja, não é como a gente pode se utilizar da criação das histórias em quadrinhos como incentivo a estudo e pesquisa da área de artes. E bem, acho que vocês já sabem, né? Os quadrinhos reúnem diversas áreas do conhecimento. Então, mesmo se você não for um professor de artes, assiste esse vídeo aqui que ele pode ser importante para você também, beleza? E bem, pessoal, acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que falar aqui é que os quadrinhos em si já são uma linguagem artística. Então, ensinar quadrinho dentro de sala de aula tá dentro da área de artes. Porém, os quadrinhos eles podem dialogar com outras linguagens artísticas, como por exemplo, artes sonoras, artes cênicas, pintura, escultura, ou artes visuais, literatura, arquitetura e fotografia. Existem alguns quadrinhos que já dialogam com outras linguagens artísticas, e um deles se chama Assalto ao Útero, com roteiro de Victor Zanolato e a arte de Diogo Mendes. E bem, né, esse quadrinho ele foi roteirizado por mim, e ele dialoga bastante com a música, né, porque para a construção do roteiro eu me inspirei bastante em uma música de um rapper chamado Eduardo Tadeu e de um álbum da Elza Soares chamado A Mulher do Fim do Mundo. E nesse quadrinho nós acompanhamos a história da Cristina, uma mulher grávida catadora de papelão que cria um laço com sua filha já na sua barriga, enquanto ela canta a cantiga Se Essa Rua Fosse Minha. E esse quadrinho pode mostrar o como podemos nos apropriar de músicas para a criação de uma narrativa, mas também como podemos utilizar delas dentro da própria história. E como esse quadrinho eu me inspirei bastante em música, eu tive uma ideia. Eu criei uma experiência sonora, para aqueles que têm o quadrinho possam ouvir enquanto fazem a leitura. E nessa experiência sonora eu penso um pouquinho como a gente pode ampliar uma experiência artística. Então esse pode ser um exemplo legal que vocês também podem pensar em como se utilizar dentro de sala de aula. Para encontrar essa experiência sonora, vocês só precisam olhar aqui na descrição desse vídeo, que eu vou colocar o link, ou lá no meu Instagram, né? Esse aqui que tá aparecendo, que eu também vou falar para vocês seguirem lá no final do vídeo. E bem, existe um outro quadrinho que também dialoga com uma linguagem artística, e o nome dele é Beco do Rosário, com roteiro e arte da Ana Luisa Keller. Esse é um quadrinho que se passa na década de 20 e conta a história de Vitória, uma jovem moradora no Beco do Rosário, que busca ser jornalista naquela época. A narrativa se passa paralelamente às mudanças urbanísticas que foram implementadas na região no período. Esse quadrinho é legal porque ele mostra que os quadrinhos podem dialogar com duas linguagens artísticas ao mesmo tempo. No caso do Beco do Rosário, ele dialoga com pintura, no caso da aquarela, pois ele foi pintado inteiramente assim, e com a área da arquitetura, que também é uma das áreas da artista, porque ela é quadrinista e arquiteta. Então ela se utiliza bastante e mescla a linguagem dos quadrinhos com a pintura em aquarela, como vocês estão vendo agora nesse vídeo, com a arquitetura da cidade de Porto Alegre. E tem mais um quadrinho que eu vou indicar aqui, e o nome dele é Palestina, na Faixa de Gaza, com roteiro e arte de Joe Sacco. Esse aqui é um quadrinho que narra as violências sofridas pelo povo palestino através das experiências que o autor, Joe Sacco, teve na Cisjordânia, entre dezembro de 1991 e janeiro de 1992. Esse é um quadrinho que ele vai dialogar diretamente com a linguagem da fotografia, pois o autor ele se utilizou muito da fotografia para capturar momentos das suas experiências lá na Palestina, que sofreu e sofre muitos ataques de Israel, até hoje em dia. Então ele se utilizou dessas fotos que ele tirou para a produção desse quadrinho posteriormente. E bem, galera, acho que pensando nessa questão de diálogo com outras linguagens artísticas, eu acho que a gente tem muito potencial tanto para criar narrativas como para criar desenhos. Como, por exemplo, a gente pode pegar um álbum de música específica, uma série de pinturas ou fotografias de algum autor, ou algumas produções de algum cineasta para se inspirar nessas obras e fazer histórias em quadrinhos. Além de que nós podemos criar histórias em quadrinhos e podemos contar algumas histórias de alguns artistas que nós estudamos. Seja um pintor, um fotógrafo, ou mesmo um cineasta. E pensando na narrativa em si, né? E tendo em vista a linguagem a ser dialogada, a gente pode construir essa história. Como, por exemplo, criar uma história em quadrinhos com o estilo de um autor, mas contar a história desse autor. Como, por exemplo, o Miró,
Ou pegar uma série de fotografias, como no caso do projeto Gênesis, do Sebastião Salgado, ou um álbum do Racionais MCs, o Sobrevivendo no Inferno, e através dessas linguagens a gente ou pode criar uma história em quadrinhos de um personagem que está ali, ou a gente pode criar uma história em quadrinho do próprio artista. E bem, né, como eu sou quadrinista, eu sei o quão é importante nós termos referências narrativas e visuais, tanto para construirmos e desconstruirmos histórias e desenhos. Então é importante a gente levar para os estudantes essas diversas linguagens artísticas diferentes. Como por exemplo filmes, como é o caso do Meia-Noite em Paris, onde o protagonista viaja no tempo e conhece diversos artistas da década de 20. Ou séries como no caso Sintonia, que conta a história de jovens da periferia e seu envolvimento com o funk. Ou desenhos como no caso do A Paixão de Van Gogh, animação que dialoga com o pós-impressionismo. Ou jogos como no caso do Alan Wake, um jogo de terror sobre um artista buscando resgatar sua criatividade desgastada. Ou outros quadrinhos também, como o caso do Frida Kahlo, Para que preciso desses pés quando tenho asas para voar, que conta a história da artista mexicana quando ela recebe Trotsky em sua casa. Ou pinturas, como no caso dessa, que representa a dança do hip hop. Ou fotografias, como essa do Pierre Weger, presente no O Olhar Viajante. E através dessa pesquisa, que é necessário a gente fazer, muitas ideias podem vir surgindo de propostas para a gente aplicar dentro de sala de aula. E bem, galera, antes de terminar o vídeo, eu gostaria de agradecer ao Jonatas Varela, um professor de artes e coordenador de um projeto chamado Prateleira de Quadrinhos. Ele me deu assessoria para a criação desse conteúdo. E esse vídeo aqui também é um oferecimento do meu curso, Formação Pedagógica, utilizando quadrinhos em ambientes educativos e culturais. Nesse curso, a gente vai discutir a linguagem de quadrinhos de uma forma um pouco mais aprofundada, entender os seus elementos importantes e construir algumas práticas educativas. Os interessados no curso podem entrar em contato comigo aqui no meu Instagram. Lá também eu sempre posto outros cursos, oficinas e palestras que eu vou estar falando sobre quadrinhos e educação, então vocês podem me seguir por lá. E também vou convidar vocês a acompanharem os vídeos no canal do YouTube. Os vídeos saem sempre uma semana antes no YouTube. Então vou pedir para vocês se inscreverem, ativarem o sininho e fazerem aquelas coisas todas, por favor. E se vocês gostam de quadrinhos, eu vou convidar vocês a conhecerem o Molotov HQ. Esse é o coletivo no qual eu faço parte como roteirista de quadrinhos. Então, aqueles interessados em conhecer um pouquinho as histórias que eu crio, é só seguir lá. E bem, galera, semana que vem a gente tem mais um podcast. Dessa vez eu vou entrevistar a Ju Oliveira, uma professora e educadora, influencer e apresentadora de podcasts igual a mim. E na outra semana a gente vai ter mais um vídeo. E dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre as possibilidades do estudo de sociologia dentro da criação das histórias em quadrinhos. Então é isso, galera. Valeu, falou e até mais!